E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar do capítulo 37 do profeta Ezequiel, né? O famoso Vale de Ossos Secos, né? Mas a gente vai fazer uma leitura e prestar atenção em alguns detalhes, né, que são importantes, que o pessoal não gosta de espiritualizar. E eu não sou contra espiritualizar, né? Mas espiritualizar não chegar ao extremo, né, de negar outras coisas, entende? É nesse sentido, tá bom? Quero agradecer aqui aos novos inscritos do canal, muito obrigado, Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Um abraço aí pro pessoal lá do grupo Efraim, que Deus abençoe todos vocês, vocês têm me ajudado muito, tá? Em todos os sentidos, muito obrigado pelo carinho e pela confiança, né, que vocês têm colocado sobre a minha vida, né? Isso Deus tem falado no meu coração tremendamente, muito obrigado. E fazendo aqui uma pequena introduçãozinha antes da gente fazer a leitura do profeta, né? O importante, irmãos, a gente fazer a leitura do capítulo ou do texto, mas sem esquecer, por exemplo, do resultado final, entende? Da profecia, né? Para quem que Deus está falando, qual é o resultado final dessa profecia. E às vezes a gente não se atenta. Por exemplo, na mensagem anterior, né, a gente falou lá da casa do oleiro, né, de Jeremias 18, que o público era Israel, né? E o resultado final também aplica-se para um Israel, né? Tá certo? Do mesmo barro, né, o objeto que foi quebrado, Deus fez um novo vaso, um novo objeto, mas se utilizando da mesma massa, do mesmo produto, da mesma matéria-prima, entende? Deus não está quebrando um povo e chamando outro povo, né? Ainda que dá a entender isso na profecia, né? Quando você, por exemplo, não entende o que é Israel, o que é igreja, né? Fazendo uma aplicação Israel carnal e a igreja, que é espiritual, né? E as pessoas não conseguem assimilar os dois, ou fazer os dois entrar em harmonia, e acaba separando, né? Anula o Israel, né? E joga tudo na igreja, né? Mas quando chega a grande tribulação para o Israel, né? Ou coisas que não servem, né? Não dá muito certo para a igreja, não, aí já é para Israel, né? Isso não é para a igreja, entende? Então não adianta espiritualizar de um jeito ou da maneira correta, mas quando a coisa fica estreita, não é para a igreja, é para Israel, né? Não tem jeito, ou é ou não é, entende? Se é uma profecia para o futuro, né? Para um Israel do futuro, seja ele carnal, seja espiritual, você tem que entender que se for o Israel carnal, ele não vai ler. Você entende? E quando eu falo Israel carnal, estou falando para o mundo inteiro, todas as pessoas que não conhecem Jesus, né? Pega o livro do Apocalipse, por exemplo, aquilo lá é para os judeus, aquilo lá é para os pecadores, aquilo lá é para os ímpios. Mas o ímpio não lê Bíblia, como que ele vai entender aquilo? Ah, fala para mim. Deus escreveu aquilo lá para um outro público, para outras pessoas. Escreveu para a igreja, mas só para a igreja saber, né? Mas o que vai acontecer com outras pessoas. Por que eu tenho que saber o que vai acontecer com outras pessoas? Se, por exemplo, eu não estou na jogada, se eu não estou incluso na evidência dos fatos, não tem por que eu saber, entende? É a mesma coisa de tentar fazer uma aplicação que eu queria estar lá junto com Israel quando o mar se abriu, lá quando eles saíram do Egito, né? Só queria saber como é que era, né? Já que eu posso fazer essa aplicação, nessa escolha, ou essa afirmação, aquilo é para Israel e aquilo outro é para a igreja, né? Então, se tem coisa que está escrita que não é para a igreja, é para Israel, mas eu gostaria de saber como foi, né? Eu queria dar uma ida lá só para ver como é que foi a abertura do mar, né? Queria sentir aquilo. Mas aquilo é para Israel, não é para a igreja, né? Então eu não vou nem ler aquilo, não preciso nem saber daquilo. Então, se Deus está mostrando coisas do passado, é claro que Ele está querendo se dar a conhecer para nós, né? Para a gente olhar e ver o poder dele, para saber que é um Deus verdadeiro, que é um Deus vivo, que é um Deus que se relaciona, que é um Deus que cuida, né? Que é um Deus que ama mesmo o pecador, né? Detesta o pecado, mas Ele ama o pecador, entende? E esse pecador que se arrepende, que quer se relacionar com Ele, vai olhar para as Escrituras e vai entender, né? Vai ver, por exemplo, os personagens de destaque, todos eles vão sofrer, todos eles vão passar por grande tribulação, alguns vão ser cortados pelo meio, o outro vai ser colocado na fornalha, o outro na cova de leão, o outro não sei aonde, sempre passando por sofrimento. Quando chega o personagem final, que é a igreja, né? Aí a igreja não pode passar, né? A igreja não pode sofrer, a igreja não pode, né,
passar por esse procedimento, porque Jesus já sofreu. Jesus já foi morto na cruz. Ele sofreu por causa dos pecados, tá? Pecados, né? Ele não, a morte dele não foi para me livrar do sofrimento do meu pecado, entende? Ou da consequência do meu pecado, né? Então a consequência do pecado eu tenho que passar. E dentro da consequência do meu pecado, se eu continuar em obediência, ele vai dar alívio, ele vai dar escape, entende? E vai dar livramento, né? Entende? Mas não no sentido de me arrancar para não ver o sofrimento, para não passar por aquele sofrimento. Jamais, não tem isso, entende? Quando ele anunciava juízo para Israel, os profetas estavam juntos, os profetas anunciaram. Mas os próprios profetas iam para cativeiro junto. E o profeta, no contexto literal, não estava pecando, entende? Não estava desobedecendo a Deus, mas ia para o cativeiro junto com o povo. Por que Deus não livrou os profetas? Por que Deus não deixou os profetas de lado, então? Já que eles não, né, o sacrifício de Jesus já era para alcançar todos, inclusive eles, então não era para eles sofrerem. Por que eles sofreram? Por que eles passaram por perrenha, né, e nós não podemos passar? Entende? Então, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, mas não vamos, sabe, ó, essa tampa aqui não serve para mim, né? Essa carapuça aqui não serve para mim, é para eles, é para o outro, não é para mim. Então, tem que assumir a responsabilidade, né, dos nossos erros, né? E a parábola da 10 virgens mostra que nós vamos errar, nós vamos dormir, entende? E alguns de nós nem vai entrar, né, porque dormiu. Consequência. Por que Deus não livrou? Já estava em Cristo. As 10 já pertenciam ao reino dos céus, já faziam parte do reino. Mas porque o noivo demorou, algumas dormiram, aliás, todas dormiram, né? Mas alguém estava acordado, deu grito. Quem estava percebido se preparou e foi, entrou para as bodas. Quem não estava preparado ficou para trás, né? Quer dizer, e aí onde entra o sacrifício de Jesus, né? Se o sacrifício dele foi perfeito, foi bom no sentido de me livrar de juízos como a grande tribulação, por que aquelas outras nécias não conseguiram entrar, né? O que faltou para elas, né? Qual parte do sacrifício de Jesus que não foi bom para elas? Ou o que tem a ver o sacrifício de Jesus de livrar elas da ira, do castigo, sendo que elas não conseguiram entrar? Então vamos prestar atenção. Ezequiel 37, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes, tu o sabes. Assim disse-me ele, verso 4: Profetiza estes ossos e diz-lhes: os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivareis. 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o profeta está andando no meio de um vale cheio de ossos secos, né? Como se fosse um cemitério, né? Mas não tinha ninguém enterrado, né? Ou dá essa a entender, né? Porque está cheio de vale, você está vendo na superfície, não está enterrado, né? Então, se está na superfície da terra, não foi enterrado, quer dizer que tá morto, né? Tá vivo, né? Porque não foi enterrado, mas tá morto, né? É uma espécie de vivo morto, né? Como se fosse zumbi. Então profetizei segundo o que for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e que se ajuntavam cada osso ao seu osso. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então eles ficaram de pé, tinha carne, tinha pele, tinha tendão, né? Mas não tinha espírito, né? Não tinha espírito neles, né? Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ou seja, aqui ele já deu uma dica, né?
Essa galera que faz parte de ossos estão mortos, mas o Espírito vai entrar neles e eles vão reviver, né? Isso fala de um Pentecoste, né? Do Espírito de Deus entrando no homem e fazendo este homem viver. Como que esse homem vai viver? Quando que ele vai levantar? Quando é que ele vai se levantar e viver, né? Ou seja, não pode estar... Tem uma aplicação para hoje, por exemplo, né? Você de repente caiu aqui de paraquedas por um acaso, algo chamou sua atenção, você começou a ouvir essa mensagem, algo mexeu com você por dentro de você, e você sente a necessidade de conhecer mais, receber mais a respeito dessa palavra, né? Isso são indícios do Espírito entrando em você, né? Você estava morto e agora você está revivendo, né? Você está nascendo de novo, né? Como quem diz, né? Então tem essa aplicação da pessoa receber o Espírito e ficar de pé, né? Estava pecando, vai parar de pecar. Estava morto, agora passa a viver, né? Por causa do sacrifício de Cristo. Ok. Só que no caso, mais para baixo, olha o que ele vai dizer, né? A continuação. Profetizei como ele me tinha ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então ele já avistou um exército grande, né? 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu toda a nossa esperança, e estamos todos exterminados. Então esse verso 11 ele está dizendo, ele já está dando um resultado final. Quem é esse exército? Quem é esse povo que está morto, que está sem espírito, que está sem vida? É a casa de Israel. Não é a casa do Israel do passado, né? Nem a casa do Israel do futuro, mas sim toda a casa de Israel. Desde quando ela nasceu até quando ela for terminar o seu último retoque. Esses ossos são toda a casa de Israel. E essa galera que no caso aponta para o passado do profeta, eles estão dizendo, nós estamos sem esperança, né? Porque os nossos ossos se secaram. Por que o osso secou? Você vê que o osso é o último elemento que vai perecer, né? Vai entrar em misturar com o pó da terra, né? Secou porque não ressuscitou, não levantou, não tem vida, né? Precisa de Jesus na história, né? Jesus é que vai fazer isso, né? E hoje, quem viveu no Antigo Testamento não está de pé, não está ressuscitado, entende? Faz parte de toda a casa de Israel, mas Deus tem um momento para fazer isso, toda essa casa ressuscitar, toda essa casa ficar de pé como um exército, entende? E é Jesus quem vai fazer isso, porque o Filho do Homem é Jesus, né? Tá falando com o profeta aqui, mas na verdade quem vai cumprir isso é Jesus. Verso 12. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Na parte anterior eu já expliquei essa parte, né? Quando ele fala de trazer eles para sua própria terra, é Cristo, né? Se for Israel espiritual. Se for Israel da carne, não precisa ressuscitar, né? É só o remanescente que tiver na última semana. Mas aqui ele está falando que vai abrir a sepultura, né? Quando é que a sepultura vai ser aberta, né? Paulo fala disso lá em 1 Tessalonicenses capítulo e 1 Coríntios 15, né? 51 a seguir, né? Que ele vai falar da ressurreição dos santos, né? Dos mortos, de todos que, né? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, toda a casa de Israel vão ressuscitar, esse exército aqui, entende? E nós seremos transformados, né? E é nessa hora que os mortos vão ressuscitar é que a sepultura vai ser aberta. No Evangelho de João, capítulo 5, Jesus fala: está chegando a hora e vai chegar em que todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem. Todos que viveram durante 2000 anos de história da igreja e todos que estiveram no passado, casa de Israel, que agradaram a Deus, né? Que não foi 100% que desobedeceu, não foi 100% que recusou o Evangelho, tá certo? Então toda casa precisa ressuscitar. Ok. Verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura, e vos sair de lá, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na sua própria terra. E então sabereis que eu sou o Senhor, e disse isto e fiz, né? E aqui beleza, fecha o assunto da ressurreição, né, dos santos, né, da igreja, do povo de Israel, do Israel espiritual de Deus. Fechou essa parte, ele vai entrar na segunda etapa da profecia, que daí ele vai mostrar em detalhes, né? Veio a minha palavra do Senhor, né? E o Senhor me disse, filho do homem, pega o pedaço de madeira que teve na mão de José e seus companheiros, pega o pedaço de madeira que teve na mão de Efraim e seus companheiros, pega o pedaço de madeira que esteve na mão de Judá e seus companheiros, né?
junta todos eles numa sua mão, de maneira que fiquem um só na sua mão, né? O que Deus está querendo dizer? É que por meio de Cristo, por meio do sacrifício, seja da casa de José, seja da casa de Efraim, seja da casa de Judá, vai juntar tudo e vai virar um povo só, entende? Vai reunir todos eles num só corpo. Por isso é chamado de igreja, por isso é chamado de povo santo, o Israel espiritual, né? Não tem mais como dizer, ó, eu sou de Efraim, eu sou de Judá, eu sou de Benjamim, eu sou de Naftali, eu sou de Levi, eu sou de Simeão. Não. Porque todos eles vão se tornar um só em Cristo, entende? Todas as 12 características das tribos, né? Cada tribo tem uma características, né? Vão ser reunidas num só homem, um novo homem. E vai ficar de pé um novo homem, entende? Isso já foi feito na cruz. Mas vai ter um momento para isso acontecer fisicamente, né? Todas as tribos vão ressuscitar, como a gente leu, né? Casa de Judá, Reino do Sul, Casa de Israel, Reino do Norte, vão ressuscitar todos eles, mas vão ressuscitar com um corpo glorioso, transformados em Cristo. Não tem esse negócio de olhar, eu sou da tribo tal, eu sou do... entende? De família tal, não. Vai ser um novo homem, como Paulo fala em suas cartas, né? E esses pedaços de madeira que vão ser unidos, né, por meio de Jesus, que é o Filho do Homem, né? É a reunião das tribos, entende? E aí você tem uma aplicação de 2000 anos de novo, para isso estar acontecendo de maneira espiritual, né? Cada geração tem uma galerinha gentil que está entrando, né? A igreja gentil que está entrando está cumprindo o papel do Reino do Norte, está voltando para sua própria terra. Todos os judeus dessa história de 2000 anos que vão entrando para o corpo de Cristo, passando a ser chamados cristãos ou passando a fazer parte da comunidade de Israel, como Paulo fala em Efésios 2, entende? Estão voltando para sua própria terra e está se cumprindo essa palavra. Mas ela vai ter um cumprimento literal, né, lá em Apocalipse 11, onde a gente vai ler agora, ó, né, um trechinho só, né, Apocalipse 11, ó. Vamos pegar aqui do verso 9, né, do 9 ao 12, ó. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres, né, das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Vamos entender esses 3 dias e meio aqui, né, das duas testemunhas, né? A aliança que o anticristo vai fazer no início da semana será uma aliança de uma semana, né? Que aplica-se para 7 anos, né? Uma semana tem 7 dias, né? Como na metade da semana ele vai cessar o sacrifício, vai quebrar o acordo, a paz, né? Aquilo que ele propôs, acontece que com 3 anos e meio, com 3 dias e meio, ele quebra o pacto que ele fez, entende? No início da semana. Então 3 dias e meio refere-se a 3 anos e meio. É o mesmo período das duas testemunhas, né? 1260 dias. E o mesmo período que aplica de 42 meses, né? Ou 3 anos e meio da besta que sai do abismo, né? Que sai do mar, que vai fazer guerra contra as duas testemunhas. Também vai atuar por 42 meses, ou por 3 anos e meio, ou por 3 dias e meio, entende? É a mesma aplicação. É só você olhar. Uma semana, 7 dias. Metade da semana, 3 dias e meio. Uma semana, 7 anos. Metade de 7 anos, 3 anos e meio. Em dias, 1260 dias. Ou em meses, 42 meses. Tá? Essa continha básica você tem que fazer. E você joga pro contexto, né? Você encaixa ela, né? Verso 10, né? Os que habitam sobre a terra se alegrarão. Por causa deles realizaram festas, enviaram presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas só atormentaram a terra. E aí o verso 11, ó. Mas depois de 3 dias e meio, 3 anos e meio, né? Porque as duas testemunhas tocam a trombeta, exercem seu papel de duas testemunhas, né? Profetizam por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Quando elas terminam esse testemunho, a besta do abismo começa a fazer guerra contra ela e mata elas, elas ficam mortas por 3 anos e meio, né? Ou vão morrendo durante 3 anos e meio. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram sobremodo com medo, né? Ficaram aterrorizados. Então você percebe que Deus vai enviar um espírito para entrar nas duas testemunhas? Do mesmo jeito que a gente leu lá em Ezequiel 37, que o espírito de vida vai entrar naquele exército. Mas lá em Ezequiel é toda a casa de Israel, não é 2 pessoas, entende? Assim como o contexto para baixo, que vai falar de 2 grupos, né? Casa de Judá e casa de Israel. Entende? Então o espírito de vida que vai entrar nessas pessoas que morreram por 3 anos e meio, é óbvio que vai ficar cadáver por face da terra, por toda parte, né?
porque 3 anos e meio as 2 testemunhas morrendo, você entendendo que não é 2 pessoas, mas um grupo grande de pessoas, né? Para tudo quanto é lugar vai ter 2 testemunhas mortas na rua, né? Só tá o osso, o esqueleto lá, né? Durante 3 anos e meio, né? E aí você entende o vale de ossos secos, né? Toda a casa de Israel espiritual pereceu na grande tribulação na mão da besta. E agora elas vão ressuscitar, porque o Espírito vai entrar nelas, né? Não só nas que estão na superfície da terra, como estava no vale, como os que estão na sepultura, que morreram antes desse período. Vão ressuscitar também. Vão se erguer sobre seus pés e vão encontrar com Deus, né? Que é o arrebatamento. Aqui é o arrebatamento, Apocalipse 11, Ezequiel 37 também, né? A conclusão é o arrebatamento de toda a casa de Israel, né? Atos 1:8 vai falar, né? Ser-me-eis minhas testemunhas, né? Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então você vê que ele fala de 4 lugares, né? Jerusalém primeiro, né? Que aponta para a tribo de Benjamim. Judeia aponta para a tribo de Judá, casa de Judá, junto com Benjamim. Samaria é o reino do norte, né? Inclusive Samaria é a capital de Efraim, né? Mas literal, né? Mas espiritualmente falando é nações, né? Por isso que vai falar lá do Mar da Galileia, né? Quando o texto tá dizendo Mar da Galileia, na verdade está falando de Mar das Nações, ou Mar dos Gentios, entende? Mar das Nações ou Mar dos Gentios. Até a aplicação da pesca maravilhosa lá você vai entender. O mar é nações, a rede é o evangelho, né? E quem joga a rede são os evangelistas, quem está pescando, a pregação do evangelho, entende? E os peixes são as pessoas, né? Sendo pescadas, entende? Deus não fala para Pedro que ele vai ser pescador de homens? Então, a rede é o evangelho. E o mar são as nações, entendeu? E aquele mar que eles estavam pescando é o Mar da Galileia, Mar dos Gentios, Mar das Nações, ok? Inclusive a aplicação do Apocalipse vai mostrar isso, né? A besta que sai do mar é a besta que sai das nações, é a mesma aplicação, entende? Então, falando aqui de testemunhas, né? Atos 1, Jesus prometeu que eles seriam testemunhas, né? E para quem ele prometeu de forma literal é as tribos que estavam lá, o povo de Israel que estava lá, né? Ele não prometeu para os gentios. Ele prometeu no contexto, mas no futuro. Primeiro vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém e na Judéia. Depois em Samaria, né? Atos 8 vai mostrar isso, Atos 14, Atos 7. Ali o livro de Atos mostra Samaria recebendo o evangelho, sendo testemunha, né? Tendo testemunha como gentios. E os confins da terra também, que vai ter testemunhas, né? E a mesma testemunha que o Apocalipse está mostrando, e as mesmas testemunhas que a gente vai ver agora, lá no profeta Isaías, né? Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho mais longo que os outros, porque a gente vai entrar no contexto de deserto também. Isaías 43, a partir do verso de número 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre vós pode anunciar isto e faz ouvir as predições antigas? Apresentem-se as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouçam e se diga, verdade é. Então veja que, vou dar uma contextualizada no início do capítulo. O capítulo 43 começa falando, né, de Jacó, né? Você é meu, eu te formei, né? Ninguém vai tocar em você, eu sou contigo. Quando você passa pelas águas, elas não vão te submergir. Você passa pelo fogo, nenhuma chama vai queimar. E vários eventos ali que vai acontecer, que nós gostamos de usar para a igreja, né? Sou contigo, né? Ninguém vai te resistir, né? Eu sou Deus poderoso, né? Tô te protegendo, etc, etc. Mas o contexto é Israel, 2 casas inclusive, né? Isaías 43. E depois ele vai falar que deu o Egito por causa de vocês, eu fiz isso, as nações estremeceram por causa de mim, e eu vou continuar fazendo isso por causa de vocês, porque eu vou trazer vocês dos 4 cantos da terra. O Egito vai ter que entregar, o norte não vai poder reter vocês, né? Porque vocês vão ter que vir até mim, e esse vir até mim, voltar até a minha terra, vocês já entenderam um pouco anterior, como eu falei, né? Tem uma aplicação espiritual, não é só na última semana que eles vão voltar. E ele começa a falar do povo que foi espalhado, que é um povo rebelde, um povo surdo, um povo que tem olho, que ainda vê, né? Inclusive hoje, né? O povo tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Tanto é que as igrejas, as cartas lá em Apocalipse vai frisar muito isso, né?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Quem que tem ouvido? É quem está escutando, né? Quem está ouvindo a palavra. A pessoa tem ouvido, ela escuta o barulho, como a gente está ouvindo barulho aqui de cachorro latindo, escuta barulho das criançadas brincando no parquinho, escuta barulho do carro passando, escuta barulho do avião, mas não escuta a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça, entende? É aqui que ele está dizendo, traz o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, entende? É nesse sentido. Por isso que ele frisa lá em Apocalipse, mostrando que não é só o Israel da carne que é surdo e cego, mas sim o Israel espiritual, a igreja. Quem tem ouvido, muitos são igreja, muitos receberam a Cristo, mas quem tem ouvidos, ouça. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembra daquela continha básica? Muito bem. Apresente suas testemunhas e por elas justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. O que ele vai dizer? Olha só a sequência. Vós sois minhas testemunhas do Senhor. Vós quem? O povo que ele está falando desde o início. Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Israel. Mas o espiritual, não o carnal. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Verso 12, esse trecho é importante. Deus estranho não houve entre vós, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então, queridos, esse texto aqui do capítulo 12, na verdade é desde lá em cima que ele começa a falar, né, de testemunha. Apresente suas testemunhas. Por que ele está falando que vocês são minhas testemunhas? Vocês quem são minhas testemunhas? Casa de Israel e casa de Judá. Mas lembrando que é aqueles que não tropeçam, aqueles que são Israel espiritual de Deus. Vocês são minhas testemunhas, né? E eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vocês sois minhas testemunhas. Por que ele está falando desse Deus estranho aqui? Porque o contexto, né, do capítulo é ajuntamento. Ainda que está falando de congregar eles dos quatro cantos da terra, dentro de 2000 anos, né, aplicando-se no evangelismo que Jesus faria, por meio do Espírito Santo, que nada mais é do que o trabalho da igreja, tem uma aplicação para a última semana. Quando acontecer a última semana, o Egito não vai poder reter, a Assíria vai ter que devolver, aonde tiver o povo dele, ele vai ajuntar eles num só lugar. É o arrebatamento, entende? É ajuntamento. Paulo ainda chama isso de, irmãos, não fica preocupado com o dia do Senhor, a sua vinda, porque a nossa reunião, o nosso ajuntamento com ele, então veja bem, esse ajuntamento que vai acontecer na última semana, o que acontece? Né? Vai ter um Deus estranho. Esse Deus estranho é o anticristo, né? Olha só para vocês verem. Vamos lá, já que a gente volta, que a gente parou no 12, né? Vamos dar uma olhadinha lá no profeta Daniel, já que a gente continua aqui a leitura, só para vocês verem. Daniel 11, 36. Do 36 a 39 eu vou ler. Este rei fará segundo a sua vontade, e ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, e é um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. 39. Com a ajuda de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-se a honra, falo-as reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então isso aqui é a obra do anticristo, que ele vai fazer, repartir a terra, né, por quem ficar do lado dele, apoiar o projeto dele, ele vai arrancar de um e dar para o outro, para aquele que estiver apoiando ele, né? Mas olha só que interessante, quando ele estiver agindo, ele vai ter a ajuda de um Deus estranho, entende? Esse Deus estranho, Isaías está falando lá, né? Isaías está falando lá, com a ajuda de um Deus estranho, né? Nunca houve no meio de vocês, que são minhas testemunhas, um Deus estranho. Vocês conseguem fazer a conexão? Da mesma forma que está sendo falado, né?
Vamos voltar lá para Isaías 43. E a gente parou no 12, né? Vamos ler o 13. Diz assim, ó. Ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Então essa frasinha aqui do verso 13, ela é usada para tema de congressos, né? O pregador pentecostal, que é muito canela de fogo, ele gosta de usar esse termo aqui, né? Para a igreja. E é para a igreja, de fato. Não nego, né? Reconheço, é para a igreja mesmo, porque é para nós. Mas não pode esquecer do restante do capítulo. Não é só esse verso para a igreja. É o capítulo todo, a palavra toda para a igreja. E nós temos que abraçar tudo, entende, querido? Amém? Não é só comer a carne, o osso também, né? Verso 14. Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia. E a todos os que de lá farei embarcar com os fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios dos quais se vangloriavam. Então tem um contexto para a Babilônia da época de Daniel, que já se cumpriu, né? Mas Deus está dizendo aqui, ó, por amor de vós, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Então Deus não está dizendo que é por amor só daquele povo da época de Daniel. O amor de vós se aplica para hoje. Ele não ama nós? Claro que ama, entende? Não vai ter uma Babilônia no nosso futuro? Aliás, já tem, né, inclusive, né? A grande prostituta não é uma grande Babilônia? Pois é essa Babilônia que ele está falando, inclusive, né? Em maior proporção, não só aquela Babilônia da época de Daniel. 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Né? Hoje Deus não é rei de Israel. Israel é a nação, não. Mas de nós ele vai ser o nosso rei, entende? E é para nós essa palavra, né? Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fiz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente, de lá jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como uma torcida. Aqui ele está falando da abertura do Mar Vermelho, né, que já aconteceu. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Essa coisa nova, Jesus usa ela nos evangelhos, né? Você não sabe que eu posto todas as coisas, né? Eu estou fazendo uma coisa nova, né? E essa coisa nova, querido, eu queria que você entendesse, pelo amor de Deus, eu queria que você entendesse, né? Essa coisa nova que ele vai repetir, vai fazer você querer olhar para o passado. Vai querer fazer você ter uma aplicação para o passado, mas não é, querido. Coisa nova é para o futuro. Eu vou fazer uma coisa nova, entende? Olha só. Eis que eu faço uma coisa nova e que já está saindo à luz. Porventura vocês não estão percebendo? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Querido, ele acabou de falar, ó, eu abri o Mar Vermelho, né? As águas impetuosas eu fiz um caminho em terra seca para vocês passar. Acabei com o exército, com o faraó, com seus cavalos, já não existe mais, como uma torcida, já era, aquilo lá é passado. Mas não considera as coisas antigas, não fica olhando para aquelas coisas passadas. Olha que eu estou fazendo uma coisa nova, né? Já para nós olhar para o futuro, porque já passou aquilo lá, não é para não ficar olhando para aquilo lá. Ainda que foi maravilhoso vivenciar e ver o poder de Deus naquela situação. Eis que eu faço uma coisa nova, porventura vocês não percebem, né? Eu vou pôr um caminho no ermo, no deserto, e rios no ermo, entende? Caminho no deserto, a gente tem falado do deserto nesses dias, né? A igreja no deserto, né? Mas você nunca ouviu isso, né? Para você é novo isso, né? Por isso que vai tirar o crédito, né? Tudo que você ouviu até agora estava até gostoso, mas agora já você fala, peraí, deserto para igreja? Eu nunca ouvi isso, né? Mas é que Deus está falando de futuro, coisa nova. Ele vai criar, né? Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes, avestruzes, porque porei águas no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Então ele está fazendo isso para o povo dele, o povo que ele ama, é o povo que ele redimiu, o povo que ele resgatou, o povo que ele vai continuar trabalhando, tratando. Não pode ser aquele povo, entende, que já ficou no passado. Porque ele está falando para o futuro, para nós, entende? E não tem como fugir disso, querido. E se você não recebe essa palavra, você está desprezando. Se você está desprezando, o seu caminho, né? O desfecho final para você é nécia, né? Aquela porta vai se fechar para você, né? Porque Deus está falando de um caminho, entende?
um caminho que ele vai fazer, né? Uma coisa que ele, gloriosa que ele vai fazer no futuro. E quem tiver ouvido vai ouvir, quem tem olhos, que não tiver cego, vai enxergar. E vai ser guiado por este caminho. Mas quem não tiver, tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, fala, mas não fala o que é para falar. É nesse sentido. Né? Ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Né? Contudo, não me tendes invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo, nem os teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem se cansei do incenso. Não me compraste por dinheiro, nem aroma, nem de gordura dos seus sacrifícios me satisfazes, mas me deste trabalho com seus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, eu sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos seus pecados eu não me lembro. Já jogou Miqueias na nossa cara aqui, né? Desperta minha memória e entremos juntos em juízo, e apresenta as tuas razões, para que você possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó à destruição, e Israel à vergonha. Né? E tudo isso é para nós, querido. Não pense você que ele está falando para Jacó, para Israel da carne, ou para um povo que já ficou no passado. É para nós, é futuro, entende? Tudo isso que ele está falando aqui, é lógico que ele falou de sacrifício aqui da época do profeta, para contextualizar para quem estava vivendo naquela época. Mesmo os sacrifícios que aconteciam, as gorduras, os holocaustos que eram feitos, não estavam sendo agradáveis a Deus. Mesmo assim precisava de correção. E ele escreveu dessa forma. Mas tudo isso eu preciso espiritualizar e trazer para os sacrifícios que eu estou oferecendo, que não está sendo agradável. Além do meu sacrifício não estar sendo agradável, eu ainda estou dando trabalho com os pecados meus e com as minhas iniquidades. E se eu dizer que eu não tenho pecado e que eu não tenho iniquidade, aí João vai falar lá que eu sou mentiroso, né? Se disser que não tem pecado, você é mentiroso e Deus não habita, a verdade não habita em você, né? E ele fala, mas sou eu mesmo, por amor de você e por amor de mim mesmo, sou eu que apago os seus pecados, né? Quando você confessa e quando você reconhece. Entende, queridos? Entende? Ele vai falar para despertar a memória, vamos entrar em juízo, vai, apresenta suas razões, fala aí o que você acha que você está certo, que você está justo. E Ezequiel 20, do 33 ao 38, vai mostrar esse momento de Deus entrar em juízo conosco, face a face, para que nós apresentemos as nossas justificativas, ou aquilo que a gente acha que é justo, né? E se vai valer a pena essa conversa, mas eu não quero fazer isso. Eu prefiro reconhecer que eu sou pecador, que eu sou culpado, do que eu querer encarar Deus, né? Para dizer que eu estou certo, que eu estou justo, que eu recebi Jesus, que eu fui purificado, que eu não posso passar por sofrimento. Prefiro não entrar nessa briga com Deus. Prefiro reconhecer que eu sou culpado e que eu preciso dele para ter vida, para ser restaurado, para ser um povo, igual ele está falando aqui, que vai abrir um caminho no deserto, rios no ermo, né? Rios, né? Nesses lugares, né? Para o meu povo. Por que ele vai dar de beber para o povo dele nesse período? Porque esse período é para, ele está falando aqui para trazer a memória, é para vocês olhar para como foi a fuga de Israel para sair do Egito e como vai ser a fuga nossa de sair desse Egito sistema antes de sermos transformados e de acontecer a ressurreição. Entende? Vai ter uma separação. O que é Israel espiritual e o que é Israel carnal. Deus vai separar isso antes dele glorificar a igreja e dele transformar. Para isso ele vai ter que criar um caminho no deserto para a igreja, no meio do deserto mesmo. E ele vai ter que dar água de beber para nós, para o meu povo. Por que ele vai dar de beber? Porque no sistema, no mundo, no Egito, vai faltar água, vai estar um caos total no Apocalipse, né, acontecendo. Por isso que ele fala que vai dar de beber, né? Tá bom, queridos? Finalizei aqui mais esse vídeo, né? E a gente vai continuar falando a respeito dessas duas casas, duas testemunhas, essas interpretações aí que o povo não consegue entender ou passa desapercebido, né? A gente vai insistir nisso, né? Para que essa mensagem seja introduzida no meio do povo de Deus, no povo que é de Deus, né? O povo que vai ouvir, o povo que vai acordar, o povo que vai despertar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, um abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.